BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo, minha amiga, que bom te ver por aqui no nosso ponto de encontro diário. E hoje eu vou direto ao assunto, já vamos às manchetes, porque o tempo não para e temos muitos absurdos rolando por hoje. É isso aí, é ridículo. Moraes afasta a defesa de Felipe Martins. OAB reage a desmando do Careca e restitui defesa de Felipe Martins. Barroso arrega dos julgamentos do falso golpe. Anistia é para todos, é ampla, geral e irrestrita. Pacheco na mão de Kassab e Dirceu. Você acha que Tarcísio é bolsonarista? Como eu sempre digo, aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Dá uma olhadinha nisso aqui. Quando você acha que não tem como piorar esse julgamento do Bolsonaro, da trama golpista, Alexandre de Moraes consegue surpreender até aqueles que mais torcem por ele e até passam pano para ele. É algo que nenhum jurista hoje teria a cara de defender. Com certeza esse julgamento vai entrar para o livro dos recordes como o julgamento com o maior número de irregularidades, nulidades, atropelos, verdadeiramente crimes cometidos com o intuito de prender pessoas que o Moraes não gosta. Eu nunca vi algo dessa forma. E aí hoje, aliás, ontem, surge uma nova notícia. Então vamos lá. Moraes é a vítima, Moraes é o julgador, Moraes é o investigador, Moraes é a testemunha, Moraes é o juiz, Moraes é o promotor, Moraes é o PGR e agora Moraes é quem decide quem vai ser o seu advogado para te defender. Vamos lá, o que aconteceu ontem foi isso aqui, ó. Moraes destitui, ou seja, afasta defesas de Felipe Martins e Marcelo Câmara. Ele decidiu que os advogados que os réus haviam escolhido, isso é direito fundamental do réu escolher o seu advogado, do acusado escolher o seu advogado, Alexandre de Moraes decidiu, não gosto desses dois, eles estão fazendo coisas aí que estão me atrapalhando, tira eles. Isso nunca aconteceu no Brasil. Eu repito, nunca. Em nenhum país que se diz democrático, isso nunca aconteceu. É um direito fundamental do acusado, do réu, escolher quem o vai defender. Apenas alguns casos o juiz pode escolher, que é quando o réu não aparece ou não se manifesta, ele pode escolher um advogado, um defensor público da União, apenas em casos desta forma. Ou quando o advogado não aparece. Então vai lá, vai julgar, o advogado não apareceu, ele pode escolher na hora um defensor público da União. Neste caso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que durante o processo do julgamento, novas provas foram inseridas, provas que não passaram por revisão técnica, provas que não têm a custódia para saber como que essa prova foi criada, por quem, quando. Por exemplo, a prova que fala que o Felipe Martins esteve no Palácio da Esmeralda durante o período lá de uma reunião. Eles pediram a custódia para saber onde foi criada essa prova. Simplesmente o Moraes não negou, não vou falar. A prova existe, fui eu que criei a prova, vocês ficaram perguntando demais, eu vou afastar vocês do processo. Isso é totalmente absurdo, gente. Se faltava alguma coisa para enterrar de uma vez por todas qualquer credibilidade que ainda existia na Suprema Corte, depois dessa decisão não tem mais. E aí o Felipe Martins produziu uma carta, a próprio punho, que eu trago aqui para vocês. Vamos para a parte que interessa, que começa aqui, ó. Declaro para todos os fins legais que não autorizei, não solicitei e não consinto que a Defensoria Pública da União ou qualquer defensor dativo me represente ou pratique qualquer ato de defesa neste processo, pois mantenho integral confiança que os advogados Ricardo Schaefer e o Chiquini, que constitui legal e regularmente nos autos, desejo que apenas eles me representem. Continuando. A destituição dos meus advogados realizada sem minha oitiva e sem prévio contraditório é abusiva e viola frontalmente os meus direitos inalienáveis, em especial o direito de escolher livremente o defensor de minha confiança, garantia elementar em um regime democrático e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E continua. Não houve abandono de causa, mas sim atuação técnica legítima voltada à preservação do contraditório e da paridade de armas, que é comprovável pelas petições regularmente protocoladas pela minha defesa e amplamente noticiadas pela imprensa nacional, que foi aquele pedido, né, de a custódia, como que foi feita essas provas, por que a prova foi apresentada durante o julgamento, que se toda a prova tem que ser apresentada antes, lá na denúncia. Então, assim,
eles queriam entender por que essas nulidades aconteceram e ao perguntarem por que essas nulidades e irregularidades aconteceram, eles foram destituídos do cargo, porque o Alexandre de Moraes disse que eles estavam fazendo isso só para atrapalhar o processo. Diante disso, requeiro que seja reconsiderada a decisão de 9 de outubro de 2025, que seja indeferida a atuação da Defensoria Pública da União e de qualquer defensor dativo neste efeito, que seja restabelecida a legitimidade e representação dos advogados por mim constituídos, que seja assegurado o direito de prosseguir assistido exclusivamente por meus patronos de confiança, que seja analisada a acolhida petição incidental de desentranhamento protocolado em 7 de outubro de 2025, em último caso, que seja concedido novo prazo de no mínimo 24 horas para que meus advogados já constituídos possam apresentar, ainda que grandes com prejuízo, as alegações finais. Nesses termos, pede deferimento, Ponta Grossa, Felipe Martins. Olha o absurdo que a gente chegou, gente. Agora, o Alexandre de Moraes vai decidir quem é o seu advogado. Se ele não gostar do que o seu advogado faz, ele simplesmente, tá fora, bota um advogado defensor público da União, um advogado que não conhece o caso, um caso de alta complexidade. Gente, não é possível, cara. Olha, o Felipe Martins, falaram que ele não estava na reunião, ele é o tal autor de uma minuta que ninguém leu, ele está sendo condenado por um documento que ninguém leu, tá? Dizem que existiu, que participou de uma reunião onde a prova não é provável, não pode passar por uma aferição, né, por uma fiscalização pericial. E se você pede que seja feita uma fiscalização, uma análise pericial da prova que ele esteve em tal lugar, tira eu não estou acreditando nisso, cara. É brincadeira. Enquanto isso, nós temos lá a prova fraudada de que ele entrou nos Estados Unidos, que está sendo investigado nos Estados Unidos e vai dar muito pepino ainda para membros da nossa Suprema Corte. Cara do céu, um dia isso tem que acabar, irmão. O Brasil não dá conta de viver desse jeito. Bom dia, Pitoli. Bom dia, doutor Chiquini. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, eu fiquei profundamente assustado com o que aconteceu ontem. Estou na advocacia, advogo no estado de São Paulo desde 2006, né? Quase 20 anos. Eu nunca tinha visto uma situação dessa e o que me deixa com medo, tá? Eu vejo uma advocacia acovardada, uma OAB subserviente, tá? Qualquer coisa que fosse parecido com isso, o presidente da OAB tinha a obrigação de sair em defesa, não do doutor Jeffrey Chiquini, mas da advocacia, do contraditório, da ampla defesa. E o que me deixa assustado, né, é que isso irá acontecer em outras instâncias, com outros processos, com outros réus, com outros advogados. Porque quando o ministro faz essa situação, eu estava escutando a entrevista, Pitoli, é importante dar uma mastigada, uma resumida para quem nos acompanha, doutor Chiquini, que essa fase não pode juntar documentos novos. Imagina um processo Mas desse... Mas a PGR juntou. Imagina um processo desse, com tantos terabytes de documentos, se eles chegam lá, porque se pudesse juntar um papel, um documento, poderia juntar 10. Se pode juntar 10, pode juntar 1000, pode juntar em 5 dias nas alegações finais, que é esse momento que o doutor Jeffrey Chiquini estava atuando, não cabe ao advogado fazer análise de novas provas. Não é o momento. Então, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para os advogados, para essa advocacia, a parte dessa advocacia subserviente, né, para esse capacho que se tornou o doutor Beto Simonetti. Essa fala eu assumo a responsabilidade na condição de jornalista, não vou, é óbvio, colocar para o senhor essa situação, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos colegas que abriu-se um precedente perigosíssimo no Estado de Direito. Isso sim é um ataque ao Estado de Direito, porque isso irá acontecer em outras comarcas. Porque um juiz aqui, um promotor, um procurador, na primeira instância, ele vai falar assim, olha, agora eu posso fazer isso. Porque se a Alta Corte do Brasil, se o Supremo está juntando documento novo, e pior, se um ministro está destituindo o advogado, e no final... não está destituindo o doutor Jeffrey Chiquini, está tirando de um cidadão o direito de indicar o seu advogado.
Quem vai escolher o advogado de defesa agora é o ministro. É o ministro. É. Então, doutor, eu te peço que passe isso aí para os jovens advogados, né? Porque aqueles que estão vendo isso e não se manifestam, é porque já perderam a vergonha na cara há muito tempo. Mas eu gostaria que o senhor passasse para os advogados qual que é o impacto disso na advocacia e no Estado de Direito, doutor. Borgo, meu amigo, olha só, primeira mão aqui na Auriverde, eu acabo de receber uma mensagem de um conselheiro federal da OAB. Agora a OAB entendeu a gravidade, tá? Finalmente Poxa, a OAB... até que enfim. A OAB entendeu. Olha só, abro aspas. Quando a OAB Nacional for provocada por Vossa Excelência, adotará todas as medidas legais para o restabelecimento dos direitos dos advogados e constituintes. Será que vem mais uma cartinha, doutor? Aí tem umas mensagens aqui em sigilo que eu não posso ler, mas que a OAB dessa vez vai se manifestar e não vai se curvar. Pegou mal. Isso não aconteceu na Lava Jato, Pitoli. Aliás, na Lava Jato depois teve até choro, né, do Gilmar Mendes, enaltecendo o trabalho do Zanin, que hoje é ministro da Corte, né? Lembra que na Lava Jato, tá, os advogados fizeram o maior enfrentamento da história contra o juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro não desligou o microfone de nenhum advogado, né, e não destituiu nenhum advogado. Moro, eu falo com a voz ruim, porque é só você estudar a história e ver, Pitoli, que nós estamos em uma ditadura, tá? É igualzinho o que está acontecendo na Venezuela, nas ditaduras, em Nicarágua. Você acusa o teu opositor político de traidor da pátria e de golpista. Você instaura um processo criminal falso só para dar uma aparência de legitimidade. E depois de silenciar os seus opositores, você começa a silenciar os advogados. De que forma? Destituindo a advocacia particular e nomeando a advocacia pública. Mesmíssimo modus operandi das ditaduras já consolidadas. Vitória, aí você vai em podcasts que não sofrem a ditadura. Eu lembro do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, eles foram no Inteligência Limitada, lembra? Do Vilela, sim. Do Vilela. E o Vilela diz assim, que ditadura é essa que eu não estou vendo? Exato. Na Venezuela, na Nicarágua, também há liberdade de expressão. Há quem não se coloca no caminho do regime. Há quem não atrapalha o regime, há quem não enfrenta o regime, há quem não é um empecilho à perpetuação do poder dos tiranos. Esses têm liberdade de expressão. A censura e a ditadura, nós somos um problema. Então, assim, não há como voltar no tempo. A farsa da trama golpista já foi desmontada. Eu sei do papel primordial que eu tive nisso. Eu não vou me curvar à tirania, não importa o que aconteça daqui para frente. Isso vai ficar para a história. Nós desmontamos o castelo de areia, Pitoli, tá? E não vamos nos curvar à tirania. Eu te mandei um documento que eu quero que o Brasil veja de que forma nós reagimos à tirania. Então, se a gente conseguir colocar na tela aí pra gente ler, só para mostrar, é grande, não dá para ler, mas eu quero... Aí você me diz a hora que conseguir colocar. Já vi para nossa técnica. Nós reagimos a isso. Então, o Felipe Martins, ele acaba de fazer um documento de próprio punho. Nós já juntamos no processo, onde ele diz, eu tenho advogado, não abro mão dos meus advogados, e me recuso ser defendido pela Defensoria Pública ou qualquer defensor dativo. Eu quero ser defendido pelo Dr. Ricardo e pelo Dr. Jeffrey Chiquini da Costa, OAB Paraná 65371. Foi assim que o Felipe Martins acabou de se manifestar, juntamos nova procuração. Tá? Já está na tela, Chiquini, já está na tela já. Perfeito. Esse documento que vocês estão vendo foi escrito essa madrugada, de próprio punho. Essa é a letra do Felipe G. Martins, tá? Um preso político que está sendo injustiçado e que está enfrentando essa tirania. Tá mostrando, Pitoli? Tá na tela. Tá, então, é grande. O documento, não sei se a gente vai conseguir ler, mas é importante que vocês vejam. Esse documento aí, se descer um pouquinho, vai ver que é a assinatura dele, tá? Então é isso que aconteceu. Agora, o que eu preciso da ajuda de vocês é para propagar a verdade.
nós não perdemos prazo nenhum, nós apresentamos uma defesa de 22 páginas, rebatemos as ilegalidades, tá? E não fomos respondidos. Nós fomos punidos e excluídos do processo porque nós estamos em uma ditadura, Pitório. É inacreditável. É inacreditável. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre o posicionamento do Felipe Martins. Isso deixa claro que o Felipe continua a lutar. É um herói. É um herói. O Felipe não vai se curvar. A gente tem conversado o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso. Nós já estamos em um nível de ter que conversar em casa sobre o futuro, Pitório. Sim. É a família estar avisada que podemos ser acordados com a Polícia Federal querendo o nosso celular. Por quê? Porque você é advogado. Tá, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, um filho de recém-nascido de 2 meses, e a minha casa já está bem avisada. A minha esposa já está ciente, né? Que o marido dela não é um bandido, que o marido dela não é um criminoso, que eu emito nota fiscal de cada centavo que entra na minha conta. Vocês acham que a BIM, vocês acham que o COAF não revirou a minha vida? Por inteiro. O meu carro está com o IPVA em dia, as minhas contas estão em dia, minhas notas fiscais em dia, meu escritório em dia, a minha carteira de motorista em dia. A minha vida é uma lisura. Porque eu sei que a minha vida já foi devassada. Isso com toda certeza, tá? E na minha casa não seria surpresa, né? Não seria surpresa para ninguém, além de ser destituído, ser acusado de estar usando do direito de defesa contra instituições, contra autoridades. Nós estamos em uma tirania. Eu não me surpreendo com mais nada do que venha a acontecer. Fato é que tudo que está acontecendo está sendo registrado para o futuro, Pitório. Chiquinho, é inacreditável, não dá para entender, ou aliás, dá para entender, perdoe, força de expressão. A imprensa que ali atrás, em tempos de regime militar, né, se colocava como se colocava, enfim, calada, subserviente, patrocinada pelo governo, nesse consórcio executivo e judiciário, a imprensa não se revoltar com o que está acontecendo, mostra que há um aprimoramento. Chiquinho, me corrija se eu estiver enganado. Nesse processo de implantação dessa ditadura no Brasil, nós temos um elemento diferente. É a primeira vez que eu vejo a imprensa ao lado dos ditadores. Porque a imprensa faz um papel, como nós fazemos aqui, e poucos outros estão fazendo no Brasil hoje. A imprensa faz o contraponto. A imprensa está do outro lado. A imprensa não apoia ditadores e sequer regimes como nós estamos vivendo aqui. A imprensa sempre combate isso até ser calada, até ser aniquilada, exterminada. Então, nós temos esse elemento, né, que diferencia a implementação dessa ditadura que temos no Brasil hoje, né, Chiquinho? É exatamente isso. A gente sabe que o PIX está forte, né? O governo aumentou em muito a distribuição de dinheiro público em rede social, em imprensa, né? Então a gente sabe o que tem sustentado tudo isso. Agora, Pitoli, veja, ontem eu fiz um júri, e olha só o que aconteceu no júri ontem, no interior do Paraná, uma cidade pequena. Começou a audiência, a juíza começou a inquirir as testemunhas. Aí eu, silêncio, é questão de ordem. O juiz não inquire as testemunhas, são as partes que inquirem as testemunhas. A juíza não, mas agora é assim. O STF faz assim, irmão. É tá isso vendo, aí. Vitória? Agora é assim. O ministro Alexandre de Moraes fez assim na farsa da trama golpista. Agora é assim, Vitória. Então, o mau exemplo vem de cima. O que vai acontecer daqui para frente é que a tirania alcançará a todos, não só o Jeffrey, a todos os advogados, a todos os acusados. A tirania chegou no Brasil. E, infelizmente, Pitoli, isso é uma realidade. Nós não sabemos mais até quando teremos o direito de falar. Agora, Pitoli, eu quero deixar público aqui na Auriverde. Eu quero deixar público aqui na Auriverde. A minha missão está escalando. Tá? A minha missão de vida está escalando. Eu tenho sentido cada vez mais de Deus que essa guerra não é nossa. Sim. Tá? E eu tenho sentido que eu tenho uma missão ainda cada vez maior. Isso que está acontecendo é permissão divina
por algo maior que ainda nós temos que fazer nessa terra, nesse Brasil. Eu não vou me curvar a essa tirania, eu não vou rasgar a Constituição, e esse fogo está sendo apagado com gasolina. E só está me estimulando ainda mais, tá, a combater essa tirania, enfrentar essa tirania ainda mais. Eu vou buscar todos os meios mais efetivos que existem a enfrentar e a combater essa tirania dentro da lei. Então, eu quero deixar bem claro à população brasileira, vocês não vão me ver embaixo de uma mesa escondido, não. Tá? Pelo contrário, tá? Isso está me levando a novos ares, isso está me estimulando a novas missões para além da advocacia, Vitória. Vamos lá, Barros. Traz informação para a gente, querido. O ex-ministro José Dirceu almoçou recentemente na casa do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. A informação que traz o Edilson Salgueiro, da coluna No Ponto, da revista Oeste. O encontro ocorreu em 11 de setembro, teve como principal assunto o papel do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, no xadrez político que envolve o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A reunião se deu em clima reservado e sem registro oficial. O almoço ocorreu em um momento em que Kassab volta a ser um dos pivôs da articulação política para 2026. O presidente do PSD e secretário no governo Tarcísio, que é o governador de São Paulo, Kassab mantém relações abertas tanto com a base petista quanto com setores do centro e da direita. E esse posicionamento, aliás, segundo a coluna, ele tem irritado o governador paulista e, de acordo com interlocutores, esse comportamento dúbio do Kassab. Rodrigo Pacheco integraria uma futura chapa presidencial com Lula, uma hipótese que circula nos bastidores há meses, mas que perdeu força nas últimas semanas. O cenário mais provável agora é outro. Pacheco pode assumir a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no STF ou até mesmo um ministério no governo Lula. Os ministros da corte preferem Pacheco ao advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o favorito do presidente Lula. Dirceu e Kassab atuam para construir uma convergência que preserve a influência do PT sobre o STF, sem romper pontes com o Senado, onde o PSD detém peso decisivo. E essa informação aqui que é importante. Ao todo, 15 senadores são filiados ao PSD, o partido do Kassab, um número equivalente a mais de 35% dos votos necessários para aprovar um candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal. Com a indicação de Pacheco ao Supremo, o caminho estaria aberto para a sua aprovação em uma eventual sabatina no Senado. Além disso, o convite recente de Kassab para que o vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões, do Partido Novo, para que ele integre o PSD, não teria ocorrido se Pacheco ainda fosse o candidato preferido ao governo de Minas Gerais. O atual vice será a cabeça de chapa na disputa pelo governo do estado no ano que vem. Então há essa articulação, segundo a revista Oeste Pitoli, entre Kassab e Zé Dirceu, um almoço entre Kassab e Zé Dirceu para definir aí o futuro de Rodrigo Pacheco. Agora, Kassab só tem a força que tem porque deixam ele ter a força que tem. Não é? Ah, mas como é que você faz murchar um homem desse? Veja, o Barros trouxe na notícia da Oeste o seguinte: Tarcísio está irritado. Ah, tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, Tarcísio, você tá irritado? É mais ou menos o choro do Barroso, é isso? É mais ou menos o choro do Barroso. O Tarcísio está irritado porque Kassab almoçou com José Dirceu e estão articulando. Tarcísio, desculpa, você tá irritado? Faz 2 anos e 10 meses que você é governador de São Paulo, escolheu ter Kassab na chapa, porque o Felício Ramute é o vice-governador e é do Kassab, escolheu ter Kassab como secretário de Estado e agora você está irritado com essa jogada dúbia. É isso mesmo? Puta, Tarcísio, ruim, hein, velho? Ruim, hein? Bolsonarista. Que bolsonarista? Você acha que o Tarcísio é bolsonarista? Não, seja sincero. Você acha que é bolsonarista?
o homem forte do governo Tarcísio. De amigo para amigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe teu like. Comente aqui embaixo a nossa frase, o nosso código, o nosso sinal de quem está junto nesta caminhada. Comente aqui embaixo jantarzinho íntimo e compartilhe esse vídeo. Cada compartilhamento é um ato de resistência, uma maneira que temos de furar o bloqueio e manter a nossa voz ativa. E é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força é nossa voz. Brasil Nova Força somos nós. Coração que pulsa.